no ar para todo o Brasil com mais um programa Bendita a Hora. Muito boa tarde para você, são 3 horas e 11 minutos. Você está no melhor canal da TV brasileira, esse que tem a boa notícia, a boa informação, os melhores convidados, o programa mais informativo das suas tardes. E é claro, sempre contando com a sua participação no nosso programa para que nós tenhamos ainda mais entusiasmo e o programa fique mais gostoso. Abre um espaço no teu sofá, pega o café, daqui a pouco a gente vai ter café aqui, e começou o programa Bendita a Hora. youtube.com/TV Rede Vida, manda sua pergunta por lá. Eu vou apresentando os nossos grandes nomes presentes na bancada de hoje. Tem um debutante só, tá? 3 conhecidos e um debutante. Vou começar pela doutora Janine Capobianco, ela que é oncologista geriatra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Uma honra contar com a sua presença aqui. Você está muito bem assessorada com o nosso querido Arthur aqui no programa, que está fazendo fotos e vídeos seus. Nós vamos discutir muito sobre oncologia geriatra, viu, com a doutora Janine. Tema importante. Sim. Núria Santos, especialista em inteligência emocional. Seja bem-vinda, Núria. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde para você. Núria é empresária do ramo de material de construção, coach e amante das pessoas. Ela quer saber, ela gosta de pessoas e vai nos contar um pouco mais sobre essa sua relação. O nosso debutante, Luciano Santana, que é comunicador e representante do projeto Vida Nova Missão Belém. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para apresentar os trabalhos de evangelização da Missão Belém. Que bom, uma honra tê-lo aqui no programa, falando de um trabalho que faz a diferença na nossa cidade e no mundo. Doutor André Baraldo, médico otorrinolaringologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Uma honra minha que contribuir. O doutor André é formado pela Unesp de Botucatu com residência médica no Instituto Felipo de Otorrinolaringologia e pós-graduado em cirurgia plástica facial pelo Instituto Jurado. Olha, ele é de Botucatu, a terra do Rodolfo, né? Ele tá todo lisonjeado. Se é de Botucatu, é gente boa, é isso mesmo. Muito bem. Olha, tem um recado importantíssimo que eu quero falar. Neste sábado, amanhã, logo após a tradicional missa, das 15 horas, das 3 da tarde, celebrada pelo Padre Marcelo Rossi no Santuário Mãe de Deus, a nossa programação continua em clima de oração e espiritualidade às 4h30 da tarde. Você vai acompanhar ao vivo o Momento de Fé. Um tempo especial para você aprofundar a fé e renovar a esperança e encontrar a paz que só o nosso Deus pode oferecer. Nesse dia especial, o Padre Marcelo Rossi vai receber o Frei Gilson em um encontro marcado por oração, reflexão e entrega confiante nas mãos de Deus. Você tem um pedido? Faça oração neste grande programa. É um convite para você seguir em oração após a missa, fortalecer no coração e vivendo esse momento de intimidade com o Senhor. Você acompanha pela Rede Vida também, canais tradicionais, você acompanha no aplicativo, no YouTube, este Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi, que estreia amanhã às 4h30 da tarde. Não percam, é depois da missa, viu, gente? E agora você acompanha o nosso programa Bendita a Hora com os nossos convidados. São 3 horas e 14 minutos. Vamos com o pensamento do dia na tela? Pensamento do dia na tela para começar o nosso Bendita Hora. Cada novo ciclo é um presente que a vida nos dá. Aproveite a chance de recomeçar. Muito bom este pensamento do dia hoje. Hoje é um dia simbólico para mim, pois é o último dia em que apresento ao vivo aqui com vocês na Rede Vida. Eu fiquei esse período apresentando Bendita a Hora, mas desde dezembro eu já não integro mais o quadro de funcionários da emissora. E quando eu pedi demissão, eles me convidaram para fazer a substituição das férias do Padre Marcos e do Padre Juarez. Eu aceitei, porque sou apaixonado por essa casa que me acolheu durante 3 anos. Estou ficando um pouco emocionado falando isso, porque são muitas emoções, né? No Frente a Frente, mais de 120 convidados. No Conexões Rede Vida, quase 1000 pessoas entrevistadas em pouco mais de 9 meses. Mas, como a frase mesmo diz, né? Novos ciclos que precisam acontecer para que a gente dê a chance de recomeçar. Então, o meu agradecimento à família Monteiro de Barros por este período em que estive aqui. O meu agradecimento especial a todo mundo da técnica, produção, diretoria e principalmente você, telespectador, que me encontra em diversos locais e agradece, porque eu levo a boa notícia através desse canal.
Fiz isso até hoje, até agora. Até o fim do mês vocês verão as gravações do programa Frente a Frente. Mas eu dei este novo passo na minha vida e sigo adiante. E fico muito feliz de poder contar com a participação e a audiência de vocês nesse meu período. Eu tenho certeza que eu levo daqui o exemplo de sempre ter a boa notícia ao meu lado. Vamos dar sequência ao nosso programa agora com a primeira notícia do nosso dia com o nosso programa. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiquei emocionado, sabia? Não é fácil se despedir de um lugar que a gente gosta. Mudança é sempre difícil. Inteligência emocional. O que é? Pilares e como desenvolver. Isso é difícil, Núria, ter inteligência emocional, principalmente hoje em dia, onde a gente está sendo bombardeado de notícias a todo instante? Não é difícil. Na realidade, a primeira coisa que a pessoa precisa saber, ela precisa ter vontade e querer estar aberta a mudar. Ah, tá. Ela certo. tem que estar aberta a viver o novo. Se ela não estiver aberta, é a mesma coisa, o exemplo que o senhor acabou de usar. Vai deixar... Senhor, Não. Não, Hugo mesmo, você. Pronto, não, você, então pronto. Senhor, não. Você deve ser mais novo que eu, mas tudo bem. Mas não precisa. A idade a gente deixa pra depois. Deixa pra Tá bom. depois. A pessoa tem que estar, por exemplo, nessa situação que você está. Se deixou o passado, está deixando, você está dando a chance para viver o novo. Sim. Óbvio que você teve medo, que você teve ansiedade, que você teve insegurança e tudo isso faz parte. Só que assim, a pessoa precisa estar aberta a viver o novo. E uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, a vida ela tem que ser simples e fácil. Sim. A partir do momento que você tem as habilidades, a vida se torna simples e fácil. É. E como que a gente pode orientar quem está em casa nos acompanhando para identificar esses elementos que tornam a vida simples e fácil? Existem técnicas que a gente consegue aplicar no dia a dia? Eu acho assim, na realidade não é nem uma questão de técnica, é sim uma questão de você baixar a sua nota de corte. Você se cobrar menos, você aceitar errar, você aceitar acertar. A coisa que mais pega no ser humano hoje é saber falar não e aceitar a resposta depois do não das pessoas. Sim. Porque assim, você fala não para você infinitas vezes durante o dia. Mas falar não para o outro, eu vou ganhar vários problemas, vou ganhar vários inimigos e eu acho que eu vou falar sim porque vai ser menos... É difícil. Desafiador o falar não. Então, eu acho assim, quando você começa a se colocar numa posição onde você fala não e que está tudo bem para você, pronto, você está super equilibrada e aceitar, errar e aceitar, acertar, independente do meio externo que você está. Desafios, você tem... você vai fazer aquilo sabendo que vai ter a consequência, independente se ela vai ser positiva ou não, a gente sempre torce para que seja positivo, mas tem que encarar, não é? Sim. Tem pessoas que... É muito interessante. Tem pessoas que elas têm medo de prosperar porque elas vieram de um mundo, de uma família onde não se aceita prosperar. Então, assim, como ela vai ter mais condição financeira do que os pais? Sim. E isso são limitantes. São as crenças limitantes, exatamente. Então, são vários eventos de injustiça que para a pessoa fica muito difícil ela deixar aquilo para trás e viver o novo. Muito bem, que engraçado. Dá um novo né? significado. Você tem que quebrar esse ciclo, né? Muito Sim, difícil, né? sim. Gente, você que está me acompanhando aí, eu quero mandar um abraço para quem me acompanha. Sabe de onde? Lá do Pernambuco. Tem muita gente do Pernambuco assistindo a gente, que sempre faz participação no programa. Antes de ir para a próxima notícia, eu posso colocar... Pode? Rodolfo tem uma mensagem. Exato. Hugo, hoje, como é o seu último dia aqui com a gente, quem vai escolher a música é você, então. Você tem direito de escolher a música. Então, quem é o seu eleito? Eu vou escolher, então, My Way, do Frank Sinatra. Eu acho que tem que ser essa música, porque eu fiz do meu jeito, né? Até aqui, e eu sempre faço do meu jeito. Então, nada melhor para encerrar o programa do que My Way, do Frank Sinatra, então... técnica, tá bom? Isso aí. Vocês não vão escolher a música hoje. Obrigado. Vamos para notícia no nosso programa para a gente discutir a importância da oncogeriatria no tratamento do idoso com câncer. Câncer é uma palavra dificílima de ouvir, de falar, estigmatizada. Mas há uma necessidade nesse tratamento e eu queria que você trouxesse para nós os tratamentos que ocorrem atualmente para que esse processo seja mais leve. Sim.
Primeiro, você tocou num assunto importante, né? Quando a gente fala de câncer, ele está associado sempre a sofrimento, dor, né? Mas isso vem mudando cada vez mais. A gente precisa falar sobre isso, porque o câncer é uma epidemia. A gente estava conversando há pouco ali fora, né? E aumentou nos idosos porque o mundo envelheceu. Em 2030, a gente vai ter mais pessoas acima de 65 do que abaixo de 15. Então, a gente está no mundo envelhecendo e velho. Mas também está aumentando na população jovem, então o câncer nos preocupa em todos esses aspectos. Mas quando a gente fala do paciente idoso, por mais que as pessoas digam e tentem nos fazer acreditar que o envelhecimento é igual para todo mundo, ele não é, né? A gente sabe que não, a gente tem condições sociais, que a gente sabe que influencia muito isso. Biológicas, genéticas, como essa pessoa levou a sua vida, tipo de trabalho, tudo isso vai interferir em como ela envelheceu, né? Alimentação é um problema, tudo isso. Mas alimentação e qual tipo de alimento ela teve a oportunidade. Sim. Né? Então, assim, o que ela teve... Ultraprocessados são vilões. Sim. A alimentação do brasileiro, mas na verdade a gente sempre fala isso do ultraprocessado, do excesso do carboidrato, mas será que todo mundo tem acesso à proteína? Né? Não é tão simples assim, né? Então a alimentação é um desafio num país como o nosso, porque se alimentar bem também é um problema. Mas quando a gente fala do paciente idoso, o desafio é como individualizar esse tratamento, né? A oncogeriatria ela entra nesse cenário, porque a gente não trata o câncer, a gente trata pessoas, né? Então, a gente precisa aprender a individualizar, porque a gente tem diversos tipos de idosos, né? A gente tem um idoso, hoje em dia, né, que chegou aos 65 anos, mas que tem condições fisiológicas e reserva de um paciente de 40 anos, né? Porque ele se preparou para esse processo de envelhecimento, ele se cuida. Assim como a gente tem uma pessoa que chegou aos 65, mas tem uma capacidade funcional e uma reserva de 80, 90 anos, porque ela não se cuidou, né? Então, a oncogeriatria ela entra nesse cenário. A gente individualiza o tratamento para garantir com que essa pessoa não tenha só aumento nos anos de vida, mas ela também tenha qualidade de vida, né? A gente possa proporcionar não só mais anos de vida, né? Mas vida a esses anos. Vida com qualidade. Eu vejo uma preocupação gigantesca dos médicos atualmente em fazer com que as pessoas sejam vistas. Não apenas o caso que a pessoa enfrenta, Sim. não é? Foi muito bom você ter falado, antes de tratar o câncer, a gente trata de pessoas. Sim. Isso é fundamental, porque um atendimento humanizado faz com que a pessoa também tenha um entusiasmo para enfrentar qualquer dificuldade. E tem muitas questões que influenciam, né? Questões sociais, acesso, quando a gente fala de um tratamento como o câncer, né? A gente tem diversas realidades, porque depende de muita tecnologia, então o acesso ao tratamento é diferente. O suporte social influencia muito, né? Onde essa pessoa está inserida, ela tem um suporte que vai ajudar ela, por exemplo, a ir até a quimioterapia, até a radioterapia. Então, muitas coisas vão influenciar nessa decisão. Então, a gente precisa fazer uma avaliação global desse paciente, muito mais que só olhar o que ele tem de doença, mas ele como um todo. Tudo que envolve esse paciente e também a sua biografia, né? Respeitar a gente quando chega num paciente já com uma idade muito avançada, o que é importante para ele, né? O que é importante no seu fim de vida. A gente vai falar depois de cuidados paliativos também, né? Pacientes com idade muito avançada, doenças muito graves, eles querem escolher como eles querem viver no fim da vida. Exatamente. Né? O respeito é algo fundamental. O Hospital de Amor, que é um parceiro da Rede Vida, a Rede Vida sempre apoia os projetos do Hospital de Amor, é um local em Barretos que faz um trabalho que é admirável nacional e internacionalmente. Agora, por isso que mudou o nome. Não, antes era Hospital de Câncer, hoje é Hospital de Amor. Porque isso também faz com que o processo seja mais leve. Sempre é bom ter café durante a nossa conversa. Como assim? Só vocês dois aceitaram café? Rodolfo, nós só vamos conversar com esse lado da mesa. Não quero conversar com a Nossa Senhora do Café, que está no fundo, chateadíssima. Mostra ali, Chico, Nossa Senhora do Café, triste com o Luciano e a Janine não querendo tomar café. Não, desse jeito fica difícil, gente. Posso compartilhar? Eu também não ia querer, tomei porque ele pegou, eu falei, tem que ser educada, entendeu? Então eu vou compartilhar com vocês. Eu fico lisonjeado. Posso compartilhar? Eu não peguei porque ela não pegou também. Tá bom, então vou dar um desconto que você pensou nela. Tá bem? Tá bom. É porque eu não tenho costume mesmo. Ufa, vamos aliviar. Mas você aí de casa, pega o seu café enquanto a gente conversa aqui no programa. Tem mais uma notícia, vamos lá. Projeto Vida Nova, Missão Belém. Você aqui da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, já deve ter visto um depoimento da Missão Belém.
Eu recomendo que você, depois de ouvir o que o Luciano tem a dizer, procure mais sobre. Mas eu quero falar sobre esse projeto Vida Nova Missão Belém, que começou ali no centro de São Paulo, na Sé. É isso, Luciano? Conta pra gente quando começou. Exatamente. O projeto Vida Nova Missão Belém, ele é uma obra de misericórdia, onde no final do ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco pediu que em todas as dioceses e em todas as cidades tivesse uma estrutura sólida em prol das pessoas mais vulneráveis, pessoas que precisam de ajuda, de acolhimento. E o nosso cardeal Dom Odilo, Pedro Scherer, pediu que a Missão Belém pudesse assumir esse edifício ali na Praça da Sé. Esse edifício ele é cedido pela Igreja Católica, pela Ordem Terceira do Carmo. E nós iniciamos esse projeto lá, mesmo antes das obras. Olha só. Antes das obras, ali, já no primeiro andar, é um edifício de 11 andares, nós já acolhíamos 300 pessoas por mês. 300 Nossa. pessoas por mês. Antes da reforma, num único andar. Exatamente. Hoje, o projeto Vida Nova, ele acolhe mais de 80 pessoas por dia. Essas pessoas, elas são acolhidas no projeto Vida Nova pelo período de 1 a 2 dias. E de lá, aqueles que desejam são encaminhados pelas 200 casas de acolhimento da Missão Belém. Vocês têm 200 casas de acolhimento? Tudo em São Paulo? Ela está distribuída em 54 centros, né? Em São Paulo, Belém do Pará. Nós temos na Itália, né? Esse é o acolhimento de adultos, né? De adultos. E também temos um centro, né, escolar no Haiti, que atende 3.000 crianças e adolescentes. Que incrível isso. É possível ajudar, Luciano, a Missão Belém? Sim, a Missão Belém, ela vive inteiramente, né, da ajuda de doações, porque ela não tem convênio governamental. Então, ela é uma obra que ela é sustentada por amigos, benfeitores que vão ao encontro, pessoas que desejam talvez fazer algo pontualmente por um morador de rua e não consegue naquele momento, ela acaba tornando um contribuinte regular da Missão Belém e proporcionando isso para que essas pessoas saiam das ruas e das drogas. Que legal. Ó, aí no GC, aí na sua tela, você está acompanhando o Instagram da Missão Belém para que você descubra os trabalhos, as formas de colaborar e, obviamente, como eu disse, aqui quem é da região da Grande São Paulo ou em algumas das cidades onde há uma casa da Missão Belém, você certamente já ouviu o testemunho do belo trabalho que eles realizam. E aí, como vocês viram, Papa Francisco que fez esse chamado, Dom Odilo acolheu maravilhosamente. Nós só temos a agradecer a Deus por essas figuras, tanto ao nosso saudoso Papa Francisco como ao nosso arcebispo Dom Odilo. Eu fico muito feliz de saber que nós, católicos, temos esses trabalhos e fazemos tanto pela comunidade. Hoje, quantos colaboradores vocês têm lá, Luciano? Olha só, hoje a Missão Belém, ela acolhe cerca de 2.500 pessoas. Nossa. 2.500 pessoas. Essas pessoas, elas são acolhidas diretamente por cerca de 500 pessoas que também saíram das ruas e das drogas. Olha. O que acontece? Tem as pessoas que permanecem o período de 6 meses na comunidade e essas pessoas, ao se restaurar, ela tem 62% das pessoas que são acolhidas pela Missão Belém não voltam mais para as ruas e para as drogas. 62%. Mais da metade. Mais da metade. E essas pessoas também encontram algo muito bonito, que é o que? A sua consagração batismal na comunidade. Então, muitas dessas pessoas desejam continuar na comunidade de Missão Belém, se entregando voluntariamente para a acolhida do povo de rua. Então, no projeto Vida Nova, hoje são cerca de 70 pessoas que fazem o trabalho rodar de 24 horas de acolhimento, né, todos os dias, de segunda a segunda. São portas abertas, eles chegam espontaneamente. Nós temos como esse trabalho ele é feito. Em os irmãos e irmãs que estão em situação de rua que vêm voluntariamente buscar o acolhimento. E também nós temos as equipes de evangelização que vão nas ruas dialogar, conversar, criar um vínculo e convidar. Quem faz esse trabalho? Os próprios
ex-moradores de ruas. Nós falamos que é o náufrago salvando o náufrago. Que maravilha. Então, aquela pessoa que estava na mesma condição, hoje ela pode ir lá e ser essa mão estendida para as pessoas que estão na situação de rua. Consegue estabelecer conexão, né? Exatamente. Porque eles se veem. Legal. Porque dá para relatar, eu passei por isso, vem. Que coisa bonita a gente chegar na sexta-feira e ver essa notícia, viu? Eu fiquei, de fato... E a pessoa percebe que ela consegue realmente se salvar porque ela está tendo exemplo, né? Exatamente. Legal. Às vezes até um desses conviveu com aquela pessoa que está ali ainda. Histórias conectam, né? Histórias conexas. Exemplos arrastam, né? Próxima notícia. O papel da rinoplastia na melhora da respiração. Doutor André, a rinoplastia, às vezes a pessoa acha que é só por uma questão estética, mas tem também uma melhora da saúde da pessoa, né? Com certeza. A gente costuma dizer, né? Eu sendo otorrinolaringologista, né? A gente já estava até conversando, né? Com a Núria, sobre a questão da função ter que estar andando junto com a estética, né? Eu sou especializado em cirurgia plástica da face. Quando a gente vai pensar em nariz, a gente não consegue dissociar as duas coisas. E muitas vezes, alguns pacientes eles têm uma obstrução nasal associada a uma queixa estética. E aí, nesses casos, a gente associa as duas. E muitas vezes, em alguns casos de desvio de septo, que o septo é a parte que divide o nariz no meio. Às vezes você tem um desvio de septo que ele só obstrui seu nariz e às vezes você tem um desvio tão grande, que somente uma correção do desvio não vai ser suficiente. Aí você tem que fazer uma rinoceptoplastia funcional. E aí você consegue melhorar. Além disso, tem outras estruturas do nariz que podem influenciar na respiração, que é a carninha esponjosa que todo mundo fala, né? Os cornetos nasais. Então, tudo isso, quando a gente trabalha, a gente analisa e indica o melhor conduto, o melhor procedimento para o nosso paciente, né? Ô, doutor, e esse tipo de cirurgia pode, por exemplo, eliminar uma rinite, sinusite, essas coisas ou não? Sinusite ajuda, que existe a cirurgia da sinusite, que você dá é como se fosse uma limpeza nos seios da face. Você amplia os ossos de drenagem para recuperar o que seria o nariz normal, que é essa cirurgia da sinusite. Então, a sinusite crônica tem indicações cirúrgicas. A rinite, o que a gente observa na cirurgia, a rinite é um problema inflamatório da mucosa nasal, de toda a mucosa do revestimento nasal, principalmente da carninha esponjosa. Quando você faz a cirurgia, você melhora os sintomas, porém você não sara. Por isso que eu falo para os pacientes que tem que estar sempre fazendo acompanhamento, porque é um problema de mucosa, do revestimento do nariz. Então, melhora, mas não zera. É algo que você vai ter que estar sempre acompanhando com o seu médico, né? No caso, o otorrinolaringologista. Doutor André, como estão os casos de pessoas com problemas respiratórios principalmente em São Paulo, né? Que nós temos uma poluição muito significativa. Hugo, é muito interessante isso que você me pergunta, porque assim, eu tenho vários pacientes que falam quando mudam de São Paulo, melhoram. Semana passada, eu atendi uma paciente de Santos. Ela falou, eu perguntei, e a rinite? Nossa, melhorei. Eu falei, por quê? Não, agora eu estou morando em Santos e não tenho mais. Então, a poluição influencia bastante, né? É algo que a gente observa. E tem alguns períodos do ano que é uma pior, principalmente no inverno aqui, que fica muito seco. E muito poluído. Então, aí o nosso consultório lota, né? Então, influencia demais. Aí tem que fugir para a região ali do Vale do Paraíba, para você subir as montanhas e ficar um pouco... Campo Jordão. Campo Jordão e tudo mais. Eu tô segurando, eu não vou chorar. Não chorarei. Ainda dá tempo. Calma. Ainda dá tempo. Ai, gente, olha... Vamos para a próxima notícia. Peraí, tem gente mandando mensagem. Eu quero falar das pessoas aqui especiais. O Vinícius Baldacini pediu um abraço para Porto Ferreira. Um abraço para o pessoal de Porto Ferreira. Muita gente relatou que estava sem som na TV, mas espero que já tenha restabelecido. Doutora Janine, recebendo aqui, a Lena mandou um abraço, disse que você faz um atendimento maravilhoso. E a Wanda Mello está falando, boa tarde, doutor. Tive uma forte sinusite um tempo atrás e perdi o olfato. Tem como curar? Obrigada. Poxa, isso foi algo que não só com uma sinusite pode ocasionar, mas o Covid ocasionou muito isso. Eu perdi. Tem tratamentos desde que seja feito precocemente. Geralmente o que a gente estava falando, né, são processos inflamatórios que podem
lesionar a parte olfativa, né, da inervação. E aí fica mais difícil. Se for tratado no início com algumas abordagens mais incisivas para desinflamar e nutrir aquela inervação, a gente consegue recuperar. Mas se demorar muito, é mais difícil. Você sabe que eu não sentia cheiro de coisa ruim. Só cheiro de coisa boa. Não, acreditem. Então foi bom. Que bom, né? Que bom. Não voltou. Não voltou? Pronto. Isso é ótimo, né? Vamos para a próxima notícia. Especialista alerta que o preparo emocional de pais e crianças é decisivo para o aprendizado e o bem-estar inicial do ano letivo. Núria, isso é importante, né? Os pais precisam também estar preparados, porque eles são, como você disse, exemplo, não é? Como fazer com que todo mundo em casa entre no eixo para começar o ano letivo bem? Eu sou mãe de gêmeas. Que bem. Eu também. Também? Eu sou mãe de gêmeas. André também. Então, assim, primeiro, educar os pais, né? Educar os pais, porque as crianças são exemplos do que eles veem e não do que eles ouvem. Exato. Não adianta os pais falarem e com um simples ato mostrar o oposto para a criança. Já era, perdeu todo o foco. E assim, hoje o que está muito difícil as pessoas, adultos ou crianças, saberem é perder. Todo mundo fala, para mim perder ou ganhar tá tudo bem, eu sou super resolvida. Mentira, mentirosa. Mentira, porque ninguém gosta de perder. Não. Um lida melhor com perder, com ganhar, enfim, mas perder ninguém quer. Ninguém é tão estoico como Sêneca e Marco Aurélio para achar que, não, tá bom, perdi a vida que tudo segue. Bem, não, um lida melhor, enfim. Então, assim, para a base da criança, para a base da escola, respeito, limite e saber perder e ganhar, que a gente não ganha só na vida, a gente também perde. Limite hoje está difícil, né? E, principalmente os pais. Limite hoje está difícil. Mas os pais estão muito difíceis de conseguir colocar limite. Por quê? Porque eles deixam muito a desejar pelas atividades do dia a dia. E aí acaba fazendo o quê? Deixando para lá, acho que o professor vai fazer, vai acontecer. Essa responsabilidade é a educação da escola, né? Exatamente. Não é responsabilidade da escola. Exatamente. E assim, às vezes, e aí uma coisa que me incomoda muito nos atendimentos é as histórias se repetem, né? O que aquela mãe ouviu daquela avó, ela vai passar para aquela neta. Só que sem fazer uma simples pergunta. Por quê? Por quê? Então, assim, uma criança saudável, ela precisa de pais saudáveis. É o quebra de paradigmas que a gente falou, né, no tema anterior, e que os pais muitas vezes esquecem, não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se eles esquecem, eles escolhem esquecer. Pode ser. Essa competitividade de não saber perder é fruto também dessa coisa que a rede social passa, de sempre, que a gente vende filhos bonitos e perfeitos na rede social. Aí o pai fala, mas o meu filho não pode ser um filho menor, porque aquele lá... O influenciador de 7 milhões de pessoas tem um filho excelente. Assim, a rede social tem muita influência, isso é fato, não tem como, mas vai depender realmente da estrutura de pai e mãe. Tá. Se pai e mãe tem uma estrutura, você deixou aquela base, aquelas informações, aqueles propósitos de vida, aqueles valores, não vai ter o que abale. Porque por mais que a criança se influencie, ela vai falar, não, pera, tá errado, eu aprendi X coisa, eu aprendi Y coisa, isso é um valor muito importante. E aí a criança vai conseguir seguir muito mais inteligente emocionalmente. Que maravilha. E hoje muitas escolas já estão entrando com essa matéria para quê? Para que evite adolescentes e adultos doentes. Porque é a mesma coisa quando você pensa, um exemplo bem rápido, a questão de empresa. As pessoas são contratadas pelo QI, pelo currículo. E elas são dispensadas pelo que é, pela emoção. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então... Isso é uma coisa muito real. É reflexo dos pais, né? A gente replica muito do que os pais fazem. Vamos para a próxima notícia, senhoras e senhores. São 3 horas e 54 minutos no Bendita Hora. Cuidados paliativos no tratamento oncológico. Não se trata de desistência. Tema difícil de se abordar, porque as pessoas, como lá a última frase diz, não se trata de desistência, mas... Muitas vezes as pessoas acham que é isso, né? É um pouco de ignorância na palavra do tema, né? Falta de conhecimento. Mas a gente precisa entender que o cuidado paliativo ele é muito amplo e não só na oncologia. Esse é outro estigma, né? A partir do momento que a gente fala de cuidados paliativos, é uma doença que não tem cura.
tá? E pode ser o câncer, pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser uma insuficiência renal, que aquele paciente não, né? Ou uma insuficiência pulmonar. Diversas doenças podem ser tratadas com cuidados paliativos. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? Então a gente incorpora isso cada vez mais, mas a gente acaba, a linha é muito tênue entre você fazer mais mal com o tratamento do que com a própria doença. E aí você tem que saber reconhecer esse limite, né? A gente, como profissional de saúde, então, essa limitação de conhecimento não é só da sociedade como um todo, mas até da equipe de saúde. Como médico, muitas vezes a gente vê aquele médico que quer tratar, porque acredita-se que você está perdendo para a doença, mas pelo contrário. Aí, novamente, eu volto naquele ponto que a gente cuida de pessoas, né? E a gente tem que ter o foco de cuidar bem da vida dessa pessoa, é a nossa responsabilidade. E muitas vezes não tratar, a gente está fazendo muito mais bem para essa pessoa. E a gente tem diversos estudos e sim, evidências científicas robustas mesmo, que essas pessoas muitas vezes vivem mais não tratando, por exemplo, com quimioterapia, do que fazendo a quimioterapia. Muitas vezes, né? É um respeito, então, à vida das pessoas. É um respeito, acho que a gente tem que respeitar a biografia daquele paciente, né? E nesse momento de fragilidade, seja no idoso, qualquer cenário, a gente tem que aprender a respeitar aquele paciente, que mesmo na fragilidade física, ele tem muitas vezes cognição e discernimento para decidir o que ele quer no seu fim de vida. Eu falo porque muitas vezes é conflituoso isso. O paciente chega para mim e fala, doutora, eu não quero mais tratar, né? Nossa. Seja um paciente idoso, ou seja um paciente jovem, quando fala isso pra gente, a família fala, mas eu não posso, ele não pode, eu preciso dele aqui comigo, se ele não tratar, ele vai morrer mais rápido. Mas, na verdade, ele quer viver, independente do tempo. Há casos de pessoas que ficam mais de 10 anos no tratamento paliativo, não é? Sim. Que é aquele, com qualidade de vida, que é o que você falou. Às vezes, não tratando, é um benefício que a pessoa tem. E tem também a questão da questão da abreviar o sofrimento também, porque às vezes a pessoa está sofrendo tanto, eu tô te falando porque eu já tive experiência, né? Meu pai faleceu de câncer de fígado, né? E assim, e o final teve um tratamento paliativo. Sim. E você dá uma dignidade nesse final de vida que é ruim você ver a pessoa sofrendo. E o tratamento, o arsenal dos cuidados paliativos faz com que ela tenha uma passagem melhor, né? Uma passagem serena você proporciona. Isso. Nunca vai ser fácil perder quem a gente ama. Nunca. Tá? Isso nunca, morrer nunca é um assunto fácil, sempre é delicado. Mas a partir do momento que você traz esse assunto, você tem conversas que diminuem a ansiedade, você tem conversas importantes, você diminui a angústia para esse paciente, então você melhora muitas coisas. Então, os cuidados paliativos, a gente precisa desestigmatizar isso. Tem como trazer muito conforto, muito respeito para esse paciente. Porque muitas vezes, como na saúde, a gente aprende a cuidar só da saúde. Mas o processo de morrer e de fim de vida também faz parte da saúde. Mas que a gente não aceita. Pois é um desafio. Porque é um estigma e é pouco conversado. Por isso que é bom a gente estar falando sobre isso. A gente sofre muito com isso. Muito. Vamos para a próxima notícia, por favor. Os trabalhos realizados pela Missão Belém. A Missão Belém, como a gente já falou, que é um negócio amplo. Repete para nós, por favor, os países, os locais que vocês estão, porque eu quero frisar muito a dimensão que a Missão Belém tem. Bom, nós estamos em São Paulo, no Belém do Pará, na Itália e no Haiti. Na Itália e no Haiti. Até pegando o gancho aqui, falava, né, dos cuidados paliativos, né? A Missão Belém, ela tem uma população de 700 doentes crônicos terminais. Em fim de vida. Exatamente. Legal. E essa troca de cuidados é feita por aqueles irmãos também que estão em recuperação. Esses irmãos, eles aprendem esse ofício de cuidador e é como se cuidar do pai, da mãe, do avô, de pessoas da sua família, aquilo que não foi permitido no percurso que estava nas urnas das drogas. E isso ajuda na restauração de cada um desses acolhidos. Olha só que bacana, né? Essa questão que você falou, né? Estar próximo do fim da vida reflete, porque a pessoa tá limpa ali, né? Ela tá na alma, então você melhora muito em todos os seus aspectos humanos, né? Imagino como essa troca deve ser poderosa. Exatamente. Olha só, a gente é uma obra da igreja, né? Então, a parte da evangelização, ela vai de que forma? Na parte oracional, na parte da leitura da Bíblia, na parte da missa, na parte da catequese, mas na prática. Essa parte prática salva os irmãos. No cuidado humano, no cuidado humano. Porque, por exemplo, quando os irmãos estão lá cuidando, né, de um vozinho, de uma vozinha, nesse sentido, ele dá vida para o cuidado daquela vozinha, daquele vozinho.
E quando um vozinho, uma vozinha acaba indo para o céu, indo para o Pai Celestial nesse sentido, ele sofre com aquilo, mas ele deu a vida naquele tempo que ela estava ali. E isso salva também a vida daquele cuidador. Sim. E ele é motivado a fazer cada vez mais, né? Resgatar as pessoas, cuidar das pessoas. Se sentir útil para o próximo, né? Exatamente. Legal. Ô, Luciano, uma pergunta. Como é que você se sente vendo tantos bons exemplos de pessoas, mais de 60%, se recuperando de uma situação de vulnerabilidade social e passando a ter uma oportunidade de vida dentro da Missão Belém? Olha, o que eu sinto hoje é algo muito prazeroso para mim, porque eu tenho de comunidade hoje são 17 anos. 17 anos de história na comunidade. Quando eu conheci a Missão Belém, eu não era da igreja, eu não era de nada. E quando começamos eu conheci esse movimento, eu participei de um retiro na comunidade, é um retiro de encontro de primeiro amor, chama Yeshua. E nesse retiro, eu fiz o retiro com aqueles irmãos que saíram das ruas. E daqui a pouco, em alguns dias, eu vi aquela pessoa que saiu da rua, estava bem, já estava andando, caminhando, não estava mais com aquela aparência de rua e estava ajudando o outro. Aí aquilo me chamou muita atenção, porque a loucura de todas as atividades, de correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue ver isso, né? As pessoas acabam se tornando invisíveis. E essa visibilidade para essa pessoa, para mim, foi muito importante. Então, eu sou muito feliz porque é um trabalho custoso, né? Que ele dedica horas, né? Dias, não tem tempo, não tem hora. Mas você vê pessoas se restaurando, voltando para a sociedade, tendo família, voltando a ser um empresário, voltando para o mercado de trabalho, a ter sonhos, faculdade, essas coisas todas, isso é fantástico, né? Hoje nós temos um trabalho de ressocialização, né, que é o nosso trabalho com os irmãos que vendem os nossos chocolates, que nós mencionávamos aqui no início. É tão bonito de ver que esses irmãos, eles saem... Como que é essa caixinha? Desculpa te interromper, mas como é que é essa caixinha de chocolate? Eu quero mostrar. Como eu soube que você trouxe, eu preciso mostrar para as pessoas que estão em casa como que é essa caixinha. Ó, sempre haverá na sua paróquia, quando a Missão Belém passar, esta caixinha de chocolate, que tem ótimos chocolates, viu, gente? São saborosíssimos. Eles que fazem. Adquiro. Como que é feito? A Amor em Cacau é uma indústria que nasceu para colaborar diretamente com a Missão Belém. Então, o que acontece? Em 2010, após o terremoto de 2010 no Haiti, o nosso padre Jean-Pierre e a irmã Cacilda foram para lá e viram a situação daquele povo sofrido. E nós precisávamos fazer o quê? Apadrinhamentos das crianças. E uma pessoa muito especial, que é a Valquíria, um abraço para a Valquíria, que é a iniciadora dessa obra aqui tão fantástica, né? Que é um braço muito importante da Missão Belém, que é Amor em Cacau. Ela iniciou a produzir trufas. Ela era empresária, tinha uma floricultura e ela começou a produzir trufas e vender. Só que ela não ia conseguir vender tudo, né? Daqui a pouco ela começou a passar por um pouquinho ali, um pouquinho para o outro, e isso foi se multiplicando. Com o passar do tempo, a Missão Belém abraçou a Amor em Cacau, e aí a Amor em Cacau começou a produzir. Hoje ela é uma indústria de chocolate que ela tem a capacidade de produzir 500 mil produtos. Né? Ela produz nas datas sazonais ovo de Páscoa, daqui a pouco tem aí a Páscoa, né? No Natal os chocotones, panetones, e tem os nossos chocolates e barrinhas também de chocolates que são oferecidos. 100% do lucro obtido da Amor em Cacau é revertido para a Missão Belém Haiti. Dá para comprar pela internet também? Dá para comprar pela internet. Fica aí, então, você que está em casa nos assistindo, compre o Amor em Cacau e ajude a Missão Belém, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E o que acontece? Os nossos irmãos que se recuperam aprendem o ofício dessas vendas. E eles se tornam empreendedores, porque eles têm a oportunidade, antes de eles retornarem para o mercado de trabalho, eles têm a oportunidade também de receber uma caixa de trufas, vende e retorna comprando. Isso se torna o seu emprego. Gente. Então você vai encontrar nas paróquias, né, no Ibirapuera, nas cidades aí, irmãos dando o seu testemunho, né? Então ele também está dando a sua vida, voltando para a sociedade. Que coisa mais, um exemplo, gente. Fica aí, um Amor em Cacau para nossa sexta-feira. Vamos para a próxima notícia no nosso programa, depois desse belo testemunho do Luciano. Toxina botulínica, tratamento além da estética.
Doutor André, eu achando que a toxina botulínica era só para deixar a gente mais bonito, mas tem outros benefícios? Quais são eles, doutor? Não, ele tem um benefício, né, que as mulheres, né, adoram. Os homens também hoje estão usando muito, né? Gosto. Mas acaba muito rápido. Acaba sabe muito que isso é um problema, né? É um problema. Precisava criar uma vida útil maior para... Precisava. Eu, sei lá, 1 ano e meio, 2. Eu faço em mim também, ó, mas o meu outdoor aqui não tem uma testa, né? Tem um outdoor. Já está começando E assim, que nem diz minha esposa, tinha que ter na caixa d'água, né? Aí não teria problema, né? Para se manter jovem. Se eu soubesse que injeção na testa, aquela coisa grátis, até injeção na testa. Se eu soubesse que era Botox tinha aceitado com muita facilidade. Agora tem que ser paga, né? Bom, então, e é interessante que a toxina, ela tem... Na verdade, ela começou como um arsenal terapêutico em algumas doenças, né? E além da estética, né, ela paralisa a musculatura. Então, hoje, a gente tem um leque muito grande de aplicabilidade. Exemplo, bruxismo. Então, o pessoal do odonto usa muito. Eu faço isso muito na clínica. Então, pessoas que têm muito bruxismo, que é o ranger dos dentes, né, tensionamento muscular. Às vezes, cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça que a pessoa fica muito tensa, e aí você tem alguns pontos de aplicabilidade, distonias, que são doenças que criam espasmos, às vezes assimetrias faciais que você consegue corrigir. Pessoas que, por exemplo, tiveram um pouquinho de paralisia de um lado, você consegue corrigir do outro. Então, é o arsenal que a gente tem muito amplo do uso da toxina, né? Ou seja, não é apenas para deixar a testa... lisinha. Lisa. Que bom saber disso. É interessante. E sempre com acompanhamento profissional, é importante. Né? Total. Hoje a gente observa até uma banalização, né, dos procedimentos estéticos. Isso é um grande problema que a gente tem visto. E até a gente recebe muito pacientes que fazem procedimentos inadvertidos e aí nós temos que corrigir. Então, isso é um grande problema. Vamos encerrar o programa com uma dica para toxina botulínica, vai? Bom, a dica maior que a gente fala é assim, principalmente para os homens, né? As mulheres já estão acostumadas, mas os homens se cuidem, né? Eu falo para os homens se cuidar. Conselho. Tem que se cuidar, porque a gente vai envelhecer e tem formas hoje muito melhores de envelhecer com qualidade. Perfeito. Tanto Núria, por dentro quanto por fora. Núria, uma frase para encerrar o programa de conselho emocional. Para a pessoa se permitir. Se permitir e até o fim do problema, vai doer como nunca para não doer nunca mais. Perfeito. Doutora Janine, um conselho, uma orientação que a senhora quer deixar nesse programa? Cuide do seu processo de envelhecimento, né? Cuide do seu processo. Malhe, se alimente bem, que é a nossa melhor poupança, né? Perfeito. Cuidar do seu corpo. Muito bom conselho. Luciano, um conselho, uma orientação. A orientação que eu deixo aqui é possível a vida nova. Né? Muito bem. Acredite no recomeço. Muito bem. Muito bom. Música para encerrar o nosso programa, este meu último programa. Meu recomeço. Isso mesmo. Núria Santos, especialista em inteligência emocional, @Núria M. Santos. Obrigado pela presença. Obrigada. Uma honra contar com a sua presença. Obrigado por Boa participar sorte. desse... Obrigado, viu? Obrigado. Doutora Janine Capobianco, @doutora Janine Capobianco. Obrigada. Obrigado pela Prazer presença. estar com Uma honra, vocês. viu? Sucesso. Luciano Santana com @, @, Missão Belém e @projeto.vidanova. Isso. Obrigado, Luciano. Uma boa jornada para você nessa nova jornada aí. Muito obrigado, viu? Doutor André Baraldo, @doutor.André Baraldo. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite e boa sorte na nova jornada. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E parafraseando o ex-presidente José Sarney, ai, minha Rede Vida, tenho saudade do futuro. Fiquem com Deus, ótimo fim de semana e até qualquer dia. Too few to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned